Os custos de produção na agricultura aumentaram nos últimos anos e chegaram a um patamar muito elevado nesta safra devido ao conflito na Ucrânia. Por outro lado, cresceu a adoção de novas alternativas para a gestão da fertilidade dos solos e da sanidade vegetal. Aumentou o conhecimento sobre remineralizadores, biocondicionadores de solos e diversos mix de plantas de cobertura. Centenas de iniciativas e experiências na produção e uso desses insumos e de novas práticas de controle biológico de pragas e doenças avançaram com a criação, há 8 anos, do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAAS. A associação ajuda os agricultores a obterem sua independência de pacotes tecnológicos prontos. Além de caros, muitas vezes eles são inadequados às condições tropicais de produção. O GAAS promove a troca de experiências entre produtores rurais, técnicos e fornecedores de insumos. Seus membros buscam praticar uma agricultura tropical com base em modelos regenerativos e sustentáveis, e oferecer alimentos saudáveis ao Brasil e ao mundo. O crescimento desse movimento em vários estados fez do GAAS um representante político institucional de seus associados, um conjunto de produtores, técnicos, consultores, pesquisadores e empresas voltados à agricultura sustentável. O grupo atua na organização de eventos técnicos, promove treinamentos sobre manejos regenerativos, oferece parcerias comerciais e trabalha na gestão do conhecimento, integrando experiências de campo às pesquisas científico-acadêmicas. Para entender melhor o futuro dessas novas iniciativas e técnicas de agricultura sustentável e o papel do GAAS nesse movimento, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Rogério Vian, agricultor em Mineiros, Goiás, agrônomo e membro da diretoria do GAAS. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E aqui no nosso programa já recebemos mais de uma centena de entrevistados, pessoas que de forma concreta constroem a sustentabilidade da nossa agropecuária. E hoje estamos recebendo aqui o Rogério Vian, e ele lidera um grupo inteiro dedicado à busca de uma maior sustentabilidade na agropecuária brasileira, o GAAS. Bem-vindo ao Brasil Verde. Olá, doutor Evaristo. Obrigado pelo convite novamente aí. É um prazer estar aqui participando com vocês nesse belo programa aí, conduzido pelo senhor. Rogério, o prazer é nosso recebê-lo aqui. Você é produtor rural, diferenciado, não é? Você pode contar um pouquinho para nós a sua história, não é? Onde você nasceu, como é que você foi se encaminhando para essa busca de uma agricultura mais sustentável, etc. Conta um pouquinho a nossa história, onde é que você está, onde é que você produz, para as pessoas te conhecerem melhor. Tá, joia. Bom, eu já sou nascido, praticamente já me considero goiano, apesar de ter nascido no Mato Grosso, em Barra do Garças, no Mato Grosso, mas meus pais vieram para o Centro-Oeste já em 1974. Em 75 eu nasci em Barra do Garça. Em 79 eu vim para Goiás, onde eu estou até hoje, Mineiros. Meus pais são do Rio Grande do Sul, né? A gente é de lá. E desde que eu me entendo por gente, a gente trabalha sempre com agricultura. Meus pais, meus avós, né? Todo mundo sempre mexeu com agricultura, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Nós estamos instalados aqui já eu estou com 47 anos agora, então praticamente 43 anos aqui em Mineiros. E a gente sempre mexeu com agricultura, no início com soja, no início com arroz, né? E depois com soja, né? Soja, e aí veio depois o milho safrinha e tudo mais. Essa região nossa aqui é uma região bem diferenciada, a gente está no entorno do Parque Nacional das Emas, é um patrimônio mundial da humanidade, e a nossa propriedade faz divisa com o parque, a gente está dividido apenas pelo asfalto, né? E no fundo da propriedade, né, a gente tem a nascente do Rio Araguaia, muito próxima da fazenda também. Então, é uma região realmente bastante diferente, né, bastante pressionada ambientalmente, né, então a gente procurou desde sempre aí. Eu fiz agronomia, né, formei nos anos 2000, fiz agronomia e técnico agrícola antes, então a gente estudou muito essa questão já nessa época que eu fiz agronomia, é a questão da sustentabilidade. E
começamos a adotar técnicas aí como plantio direto, né, a partir de 94, 95, né, quando começou realmente ficar forte o plantio direto aqui na região, a gente já começou a colocar o plantio direto em prática, já junto com meu pai. Aí, em 2004, eu perdi, meus pais faleceram num acidente, em 2004, e a partir daí a gente começou a tocar a propriedade aqui. Ele tem mais 2 propriedades no Mato Grosso, que eram com as minhas irmãs, e a gente começou a tocar a propriedade um pouco diferente do que era o usual, né, o convencional. Começamos a adotar técnicas aí como controle biológico, né, tratamento de sementes só com controle biológico, começamos tirar alguns insumos químicos, né, até por causa do entorno do parque. A gente tem 2 situações aqui de estar no entorno do parque, que uma é a zona de amortecimento em volta do parque, que foi criada, né, 2 quilômetros em volta do parque, então a gente foi criada uma série de restrições aí a partir de 2005, que não poderia mais fazer aplicação aérea, não poderia mais aplicar nenhum produto que fosse faixa verde, teve uma série de restrições aí que provocou uma mudança drástica aí da noite para o dia aí no modelo que a gente praticava agricultura. E, além disso, a gente também, numa zona de 500 metros a 800 metros do parque, a gente não pode plantar também transgênicos. Então, por causa da questão do parque também, que tem essa restrição, quando se vieram os transgênicos para o Brasil, se criou essa restrição do não plantio transgênicos em torno dos parques nacionais. Então, a gente tem essas 2 restrições, e por isso que a gente começou a mudar esse modelo há muito tempo aí. A gente já está nesse modelo de biológicos aí há mais de 18 anos já. Então, como você disse, às vezes o pessoal que está nos assistindo, a grande maioria vive nas cidades, não é? Em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em Afogados da Ingazeira, não é? Enfim, em mais diversos lugares, em Humaitá, no Amazonas. Quando você fala do plantio direto na palha, é que vocês, por exemplo, fizeram um milho, aí quando vão plantar uma soja, não fazem mais a aração do solo, a terra não é mais tombada, não é? Você planta direto, não é? Depois de uma cultura, planta direto outra cultura, não é? Isso ajuda a conservar a água, a conservar o solo, a matéria orgânica. Esse é o famoso plantio direto. Existe, para quem está nos assistindo, muitas formas de plantio direto, muitos sistemas, mas essencialmente é isso, uma prática conservacionista de solo, de água, né? Mesma coisa com controle biológico. Agora, tinha ocorrido mudanças grandes, avanços nessa sustentabilidade, porque assim como você, até por essas exigências da proximidade do parque, das nascentes do Araguaia, foi levado a eliminar determinados insumos químicos, reduzir, ter muito cuidado, etc. Outros produtores, por questão de custos elevados, também procuraram alternativas, né, para melhorar a vida do solo, melhorar a fertilidade, com biocondicionadores de solo, com pó de rocha. Então, muita gente partiu, me parece, para muitos movimentos, individualmente, empiricamente, e parece que é nesse movimento todo que surgiu o GAAS, né? Conta para nós um pouco essa história desse grupo que você participa da liderança deles. Exatamente, você contextualizou bem, Evaristo, é justamente isso, a dificuldade da agricultura, né, a questão climática, né, as mudanças climáticas que estão acontecendo, né, tudo isso, a questão do custo, né, os custos vêm subindo muito nos últimos anos, a guerra agora, Ucrânia e Croácia, Ucrânia e Rússia agora também intensificou mais ainda os custos de produção, né, então o GAAS foi criado há 8 anos atrás, né, a gente começou meio que de brincadeira num grupo de WhatsApp aqui, quando surgiu o WhatsApp, a gente começou a trocar ideias, né? Um grupo aqui de mineiros, produtores aqui, uns amigos de revenda que trabalhavam com biológicos aqui. A gente começou de brincadeira o grupo aí, trocando ideias, e quando a gente percebeu, em menos de um ano, a gente já completamos o grupo inteiro, né? Que são 256 pessoas. E, a partir daí, a gente viu que tinha um público, realmente, que tinha mais pessoas fazendo o que a gente vinha fazendo, e a gente achou interessante, então, na época, chamar de grupo associado, não era grupo associado, era grupo de agricultura sustentável. E aí a gente trabalhou, começou a fazer dias de campo, começou a trazer o pessoal para ver o que a gente estava fazendo aqui na região. Até então, a gente tinha tirado todo o tratamento químico de semente, a gente tinha tirado também o cloreto de potássio das nossas aplicações, né? A gente estava usando termofosfato de urim, né, no lugar de adubos sintéticos, né, como Super Simples, MAP e outros produtos mais, e a gente também começou a ver a questão do uso de pó de rocha nos realizadores,
começamos a ver que tinha mais biológicos sendo produzidos por outras empresas, outros modelos, e começamos a trazer o pessoal para ver o que a gente estava fazendo aqui. Eu já estou há 11 anos já trabalhando com remediadores de solo, né, com os pós de rocha, e com os biológicos há mais de 18 anos. E começamos meio que num grupo para trocar experiência, para ver o que cada um estava fazendo, quem mais estava fazendo alguma coisa diferente. E num ano a gente resolveu fazer um fórum, né, que a gente fez o primeiro fórum brasileiro de agricultura sustentável em Goiânia, em conjunto com a Federação da Agricultura de Goiás, a FAEG, e por nossa surpresa a gente encheu o fórum. E a partir daí a gente viu que realmente o grupo deveria melhorar, deveria se profissionalizar, e a gente começou a abrir grupos regionais, né? Hoje a gente tem 5 grupos regionais, né, de cada estado, que é justamente isso que o GAS faz, né? Hoje há 3 anos a gente resolveu a fazer um CNPJ, né? Há mais de 3 anos e meio agora, criar um CNPJ, criar uma diretoria, porque a gente ia conversar com as pessoas no Ministério da Agricultura e em outros órgãos, as pessoas perguntavam, mas vocês são quem? Vocês representam quem? E aí a gente resolveu criar um CNPJ realmente para ser representado, para poder representar os produtores. E aí a gente criou força, né, de poder estar participando de reuniões dentro do Ministério da Agricultura, dentro de governos estaduais, governo federal também. E a gente começou a trazer pesquisadores, consultores, agricultores do Brasil inteiro, para discutir o quê? Agricultura feita de forma regional, com insumos regionais. Esse é o fundamento principal do GAAS. A gente trabalhar com o máximo de insumos regionais. A gente não é contra nada. A gente não é contra adubo químico, contra defensivos químicos, não. A gente simplesmente está trabalhando com a maior sustentabilidade, reduzir custo de produção, reduzir de forma responsável o uso de defensivos agrícolas, até para poder melhorar realmente a rentabilidade. Hoje a gente tem um risco muito grande, a rentabilidade está caindo bastante, os custos aumentaram bastante, e claro, a gente também tem que diminuir o máximo o uso de ingredientes ativos, né, defensivos, não só no entorno do parque, mas no Brasil todo. E com isso a gente está conseguindo ter mais lucro, né, uma rentabilidade maior e protegendo mais o meio ambiente e nossos colaboradores. E a gente faz isso de maneira prática. Hoje a gente já está em mais de 1 milhão de hectares no Brasil, né, os nossos consultores atendem a mais de 5 milhões de hectares, consultores que estão dentro do GAS, e a gente tem feito pesquisas empíricas, né, a maioria dos produtores trocando ideias realmente do que funciona, do que não funciona, do que cada região está utilizando, né, os materiais que tem em cada região. A gente trabalha muito com compostos, né, compostos orgânicos também, que estão nas nossas regiões. Então é isso, a gente não faz nada de grande, de mirabolante, mas a gente tentou trazer para larga escala esse modelo de agricultura que era feito em pequena escala. É isso que a gente faz hoje. Essa espécie de triângulo, se eu posso fazer assim, com esses 3 vértices, quer dizer, de um lado, na base estão os produtores, né? E produtores que são empreendedores, produtores que são inovadores, que não estão acomodados, que assumem riscos, que estão procurando alternativas, né? Do outro lado, você tem, vamos dizer assim, indústrias, empresas mineradoras, tem vários tipos até de startups, enfim, um monte de pequenas soluções, às vezes regionais, na área biológica, na área de sementes, enfim, oferta de consultoria. Então, tem esse pessoal que cada vez se associa mais com vocês e mutuamente se enriquece, e tem também esse polo de pesquisa, né, que permite ir sistematizando, interpretando, entendendo, porque existe um conhecimento científico, né? Quando você fala assim, vamos eliminar o uso do potássio, não é assim, você pegou e decidiu que não usa mais potássio, né? Você analisou o solo, você viu o que tinha, ou fósforo, quer dizer, uma série de coisas que não é, você não aboliu o Lavoisier, né? Não é que agora você inventou uma coisa que faz aparecer potássio no solo, faz aparecer do nada fósforo, né? Mas e tem uma base científica, então, nesse próprio diagnóstico, e é claro, também para analisar os experimentos, as experiências. Acho que essa é uma das grandes virtudes, né? Unir assim, o setor privado, o setor produtivo, o setor de inovação, de pesquisa, e em escala regional, porque são soluções que muitas vezes se aplicam ali, para aquele público, para aquele tipo de agricultura, não é para generalizar para todo mundo, como você disse, vocês não são contra nada, né? Vocês são a favor da sustentabilidade e de rentabilidade maior para o produtor, né?
Perfeito, doutor. É isso que a gente faz hoje, por exemplo. Quem são nossos parceiros? Várias Embrapas, a Embrapa Territorial, onde você foi presidente até recentemente aí, né, chefe da Embrapa Territorial, a Embrapa Arroz e Feijão, a Embrapa Cerrados, a Embrapa Senargem, várias Embrapas, a Embrapa de Campo Grande, são várias Embrapas. Nós temos mais de 60 pesquisadores hoje, só das Embrapas nós temos mais de 60 pesquisadores participando ativamente do nosso grupo. Além de universidades também, universidades estaduais, universidades municipais também, os IFs, né? A gente tem um grande programa aí no estado de Goiás, aí, que é o Programa Estadual de Bioinsumos, que está envolvido aí diversos IFs, universidades federais, universidades estaduais, que estão fazendo pesquisa. A gente não está inventando nada, a gente não está achando nada, tem um monte de gente pesquisando, e a gente, como produtor, está testando em pequena, larga escala. Ninguém começou a fazer isso em área total. A gente começou com área pequena, começou a testar, começou a ver que funcionava e foi escalando isso. Hoje a gente tem muitos parceiros, o próprio GAPS aqui de Rio Verde, né, que é um grupo de apoio à pesquisa do Sudoeste Goiano, é um grupo bastante grande, mais de 200 mil hectares, que também apoia e também está fazendo esse tipo de pesquisa lá dentro. As AproSojas, a CNA, né, a própria Abrapa, a GOPA, né, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, o IGA. Então, a gente tem grandes instituições de pesquisa aí trabalhando também. Está todo mundo procurando soluções mais sustentáveis. Empresas de semente, genética de semente, mais adaptada a esse tipo de agricultura. Empresas de produtoras de mix de plantas de cobertura, por exemplo. A gente hoje trabalha muito fortemente a palhada, né, melhorar a condição do plantio direto, fazer um plantio direto de melhor qualidade, né, de maior resiliência. A gente está tendo problemas severos aí com seca. Nossa região aqui mesmo, nós tivemos 40 dias praticamente sem chuva, agora em outubro e novembro. Agora nós estamos com quase 1.000 milímetros de chuva em 40 dias. Então a gente tem que trabalhar diversas variáveis e o custo aumentando cada vez mais e a gente ficando refém, às vezes, muitas vezes, de pacotes prontos, né, que não atendem de forma completa o que a gente precisa. A gente faz uma agricultura muito regional e esse é o grande diferencial que eu vejo do nosso grupo. O Rio Grande do Sul faz uma agricultura totalmente diferente do que a gente faz aqui no Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste, que é diferente do Norte e do Nordeste. Não dá para generalizar. Antigamente a gente tinha uma semente de soja que plantava de norte a sul do país, uma fórmula de adubo que se plantava de norte a sul do país. Não é mais assim. Então a gente tem que trabalhar regionalmente, com consultores regionais, com pesquisa regional e com os insumos regionais. A gente tem muitas ferramentas. A gente costuma falar isso o tempo todo. A gente não faz agricultura com balas de prata, com o pó de rocha, a salvação da pátria, os biológicos. Não. A gente trabalha com um monte de ferramentas. A gente trabalha com homeopatia, a gente trabalha com remizadores, trabalha com mix de planta de cobertura, com fungos, com bactérias, com vírus, com parasitoide, macro e microparasitoide. São muitas ferramentas. E a base toda é conhecimento, e é conhecimento científico, acumulado há muitos anos por milhares de pesquisadores que a gente está levando para a prática, levando para grandes áreas. Esse é o grande diferencial. Nós temos produtores hoje de 400 mil hectares dentro do nosso grupo, para você ter ideia. A gente trabalha desde produtor de meio hectare de alface até produtor de 400 mil hectares. A gente não trabalha por cultura, né? A gente trabalha a agricultura de forma geral, né? Um sistema agrícola, né? O general de Gaulle, né, que foi o presidente da França, né, uma vez perguntou o que ele achava, um dos pesquisadores da França, né, que precisava ter pesquisadores da França. Ele falou que a França precisava mais ter achadores, né, precisamos ter mais achadores do que pesquisadores. Realmente, no grupo de vocês são achadores, né, são pessoas que estão achando soluções. Também vocês têm feito um certo atalho entre experimentos de pesquisadores e rapidamente já passa para os agricultores, sem que isso faça um longo caminho, às vezes através de indústrias, de associações, nada. Já tem muita gente testando diretamente com vocês essas alternativas, né? Para as pessoas que estão assim nos assistindo, quando ele fala de biocondicionadores de solo, que existe uma vida biológica nos solos. Tem fungos, tem bactérias, tem nematóides, tem minhoca, tem de tudo no solo. Essa vida do solo é fundamental porque interage com a planta, com as raízes, eles fazem trocas, enfim, todo mundo sabe da complexidade, da necessidade de manter vivo esse solo. E o biocondicionador, isso é muito, pode fazer uma analogia com o nosso intestino, né? Se você tiver com as bactérias erradas no intestino, desequilibradas, você
o intestino não funciona direito, você não absorve nutrientes, não adianta comer de monte, não vai funcionar, o intestino tem que estar bem equilibrado, toda a flora, a microflora do intestino, etc. Né? É a mesma coisa do solo. Então, quando os biocondicionadores são como se fossem assim probióticos, né? Muita gente toma probiótico para melhorar a flora intestinal, etc. É uma espécie de probiótico e que são produzidos, esse é um aspecto que eu queria que você falasse, muitas dessas alternativas são produzidas na fazenda, né? On farm. Né? Hoje tem uma capacitação, uma seriedade de produção local, assim como vocês procuram minerais, minérios, mineradoras na região, evitando o custo de transporte, se adaptando, etc. Mas existe uma produção nas fazendas, um salto, né, qualitativo no cuidado com a produção agrícola na propriedade, não é isso? Perfeita analogia que você fez, doutor Evaristo. Realmente é isso. É o que a gente tem no estômago, já chamam de segundo cérebro, né? Se a gente tiver uma flora intestinal toda bagunçada, né? Nós tivemos problemas da nossa flora intestinal, nós vamos desencadear uma série de doenças. A grande maioria das doenças nossas está ligada ao nosso estômago, né? Ao nosso sistema digestivo. E não é diferente no solo, não é diferente para nossas plantas. A doutora Ana Primavera, que é uma das grandes mestres que nós tivemos aí, falecida recentemente, ela sempre falava isso. Solo doente, planta doente, animal doente, ser humano doente. Solo sadio, planta sadia, animal sadio e ser humano sadio. Isso, a gente trabalha muito com essa premissa. Então, a gente tem que ter um ambiente equilibrado. E os solubilizadores, né, a própria questão que a gente consegue fazer com toda essa questão dos condicionadores, dos biocondicionadores de solo, é fazer com que a gente equilibre esse ambiente, que é o solo, que é a parte mais importante que a gente tem da nossa agricultura. A gente faz uma agricultura muito mais de base biológica hoje do que a gente fazia há tempos atrás, né? A gente importou uma agricultura de clima temperado, mas na verdade a gente está num clima tropical e a gente tem que fazer uso da biologia, né? A gente costuma atacar muito o problema de pragas e doenças, né? Mas a gente tem feito tantos cursos, tantos treinamentos com mestres aí nessa área de sustentabilidade, né? Que mostram que não, que a gente acaba desequilibrando o solo. Quando a gente desequilibra o solo por uso excessivo de defensivos, adubos químicos e tudo mais, ou até por manejo errado, a gente desequilibra o sistema. Quando você desequilibra, você favorece a praga. Você aumenta açúcar na planta, uma série de reações fisiológicas que acabam com que a planta fique vulnerável ao ataque de pragas e doenças. Então, a gente trabalha realmente fortalecendo o solo, né, equilibrando esse solo, e a gente produz muito isso localmente, né? O maior exemplo disso é a produção dos EMs, né, que são micro-organismos eficientes. Hoje a nossa maior riqueza, parece até, a gente até se emociona de falar nisso, mas são nossas matas, são nossas reservas nativas, né, são nossas APPs, nossas reservas legais. É ali que está a maior riqueza. A gente coleta nossos micro-organismos eficientes ali, onde nunca foi defensivo químico, onde nunca foi adubo químico, ali que está a nossa riqueza. A gente pega aquilo ali, coleta, tem uma técnica milenar aí, que é a coleta dos EMs, né? E a gente produz aí dentro de bambu, com arroz, né? Tem uma técnica aí milenar nisso, e a gente reproduz isso, escala isso, e coloca no nosso solo de novo. Para quê? Para que a gente equilibre esse ambiente nosso, que a gente reintroduza nos nossos solos micro-organismos que a gente não tinha mais ali naquela microbiota, né? Então é isso que a gente faz, a gente favorece que ali se crie um tricoderma, se crie um metarrísio, bovéria, né? Fungos que são extremamente, que estão no ambiente, mas que por uso, às vezes, muito uso de fungicidas químicos, por exemplo, acabam matando esses fungos que são benéficos. Então o que a gente está fazendo é equilibrar, é manter essa vida, manter esses fungos que estão de forma natural na nossa agricultura, mesmo fazendo ainda muito de monocultura, muitos de nós ainda praticam a monocultura, mas a gente consegue, diminuindo os defensivos, né, de fungicidas principalmente, a gente consegue favorecer a vida. E a gente vê exemplos aí nos grupos, você mesmo participa de um grupo com a gente, o quanto a gente beneficia a vida. E aí você começa a ver inimigo natural, você começa a olhar mais inimigo natural do que praga, você começa a ver aranha, você começa a ver gafanhoto, você começa a ver joaninha, você começa a ver vários inimigos naturais que estão controlando as pragas. E hoje nós temos muitos e muitos produtores que não estão usando mais defensivo químico. E não porque eles acham isso errado, não, porque não precisa. Porque o uso do TMT, por exemplo, né, que é uma técnica ensinada aí para o mestre Tomita, que é produzir esse micro-organismo na fazenda,
A gente usa mesmo o Soil Food Web também, que são chás e extratos de compostos. A gente produz os nossos, muitos isolados que a gente precisa para controlar lagartas, percevejos, a gente usa, também produz na fazenda, com o uso de uma técnica muito apurada, que a própria Embrapa nos ensinou, né, o Senargem, vários técnicos aí, a gente consegue produzir nossos micro-organismos de forma on-farm. E isso, para nós, reduz muito o custo de produção. E não que a gente não vá usar produto comercial, a gente tem uma gama imensa hoje de produtos comerciais maravilhosos de várias empresas, e a gente utiliza sim. Se precisar, a gente vai comprar um isolado, vai comprar um produto comercial e vai usar, que tem uma persistência de prateleira muito maior.